Olá, irmã Irene Guia, bem-vinda a este espaço. Obrigada por podermos contar com o seu olhar e com a sua colaboração neste espaço de comentário da Eclésia. A sua experiência no campo de refugiados entre novembro de 2006 e outubro de 2010, concretamente entre deslocados à força do Ruanda e da República Democrática do Congo, oferece-lhe um olhar sobre a prática, sobre a atualidade, sobre aquilo que no dia-a-dia acontece num campo de refugiados, de deslocados à força. Irmã Irene Guia, o que é que o português, o cidadão comum em Portugal não conhece essa realidade? Muitas vezes essas imagens são-nos filtradas pela comunicação social, chegam cá de uma forma que não o dia-a-dia prático que nesse campo de refugiados acontece. O que é que nós cá não conhecemos? Eu acho que não se conhece a maior parte, quer dizer, não se conhece praticamente essa realidade mesmo. A primeira coisa é que, por exemplo, se eu pensar na população que estão nos campos de refugiados e de deslocados internos à força, para já a característica que daquelas pessoas que lá estão, que lá chegam, é maioritariamente gente muito simples. Por isso, pessoas que não tiveram acesso à informação para perceber que é a altura de fugir, que não tiveram possibilidade de preparar a fuga, como outros que temos acesso à informação. E por isso são milhares de pessoas, milhões de pessoas, que por terem visto coisas terríveis, mesmo matanças, como matanças de uma forma despiadada e sem qualquer tipo de respeito pela vida humana, estas pessoas são estas que viram tudo isto, são estas crianças, sobretudo mulheres, crianças e pessoas de idade, que chegam a estes campos e que chegam a estes campos depois de dias de fuga, em que desatam a fugir como estiveram ao pé de quem estiverem. Por isso, famílias que são separadas, porque não estavam juntas. Por isso, isto é a realidade das pessoas que chegam aos campos. Depois, outra coisa que nós em Portugal não temos acesso à informação é as condições nas quais estas pessoas vivem. O que é o viver num abrigo que tem para aí 1,5 metro de largura e 2 metros de comprimento, e aí vivem 5 a 7 pessoas. Depois, a assistência alimentar, que é provida, sem sombra de dúvida, pela comunidade internacional através do Programa de Alimentação Mundial, mas que é racionado naturalmente, porque os recursos são os que são, não é? Mas que as pessoas, exatamente porque têm acesso a essa ração de alimentação, têm acesso aos cuidados básicos, não é básicos, de emergência de saúde, parte dessa ração alimentar vendem-na para poderem ter dinheiro para... Depois ali a mesma proteção que não existe tão certa em muitos campos de refugiados, a educação para os mais novos não existe. Ficam presas fáceis para a exploração, que é o que está a acontecer agora nos campos na Líbia, no Líbano e na Jordânia, daqueles que fugiram da Síria. Tornam-se presas fáceis para a exploração de trabalho infantil e também para serem, como é que eu ia dizer, forçadas a irem para as fileiras militares da oposição, das guerrilhas, etc. Por isso, tudo é um contexto dramático das condições em que milhões de pessoas estão e que nós, portugueses, de facto, não temos mesmo as alternativas que existem para os refugiados através das Nações Unidas. Há 3 soluções, que é o regresso ao país, não é? Há, como se chama, o resettlement, o serem enviados e acolhidos noutro país, não é? Ou então ficarem no país que os acolheu como refugiados. Portugal, era interessantíssimo saber quantas pessoas é que Portugal se oferece de acolher refugiados de campos, famílias refugiadas. Segundo as últimas informações, são 15. Mas interessantíssimo, não é? Não indica que sejam 15 da mesma família. Muitas vezes são pessoas que, para virem para Portugal, têm de ser separadas da sua família. Isto é um quadro humano que nós não temos noção. Não temos noção. E é uma taxa, 15, é uma taxa que é ridícula em relação à magnitude e ao
ao dramático que é a situação de tantos milhões de pessoas. Estes relatos da Síria que nos chegam prendem-se com os regimes da oposição ao regime de Bashar al-Assad, negociações políticas, negociações de armas químicas do regime de Bashar al-Assad se despojar das armas químicas que tem. Este relato humano das vidas que se passam lá e que muitas vidas se perdem, muitas vidas que têm de sair dos campos do seu país para ir para campos de refugiados, estes relatos não nos chegam. Porquê, irmã? Olha, porque não nos chegam, acho que não interessa. Eu aqui vou pegar um bocadito naquilo que o Papa tem alertado tanto. A primeira saída do Papa de Roma foi a Lampedusa, aquela ilha que recebe tantíssima gente que foge ou que emigra, porque é forçado a emigrar, não é porque quer emigrar, mas é forçado. Mas tanta gente que chega, mesmo também que vai receber, não é, o Estatuto Internacional de Refugiado. E o Papa foi lá e acusou-nos a todos, gravemente, acusou-nos com uma força muito grande, em que nós nos tínhamos de perguntar, nós mesmos, quem é que nós somos, não é? Ele fala de olhamos para as notícias e dizemos, ai, coitados, mas ninguém se sente, quem é o responsável disto? Isto não é comigo. Isto não é comigo, não é? São rostos incógnitos. Rostos incógnitos. Ele fala de que o pior das coisas que a globalização nos trouxe foi a globalização da indiferença. A responsabilidade fraterna de uns para com outros está pelas ruas da amargura. Mas é que está mesmo. Nós ouvimos contar relatos e o nosso coração já não se emociona, já não se comove. Isto é um problema, sobretudo se formos a pensar não só para nós, que estamos muito fechados dentro de nós mesmos e a nossa vida tem um horizonte tão curto que é o horizonte da minha própria vida e dos que estão muito próximos de nós. Mas isto, naquilo que somos como essência de ser humano, isto não é suficiente. Nós estamos a provocar a nossa própria tristeza. Não é pelas crises nem nada disto. É a maneira como encaramos, tão limitada, tão afunilada, do que é a vida, do que é as relações humanas e que papel, não é, desta relação de responsabilidade que temos uns para com os outros. Recentemente veio ao público uma notícia de um jornal, concretamente o Público, noticiava que o Acnur, em parceria com uma campanha de uma empresa comercial bem conhecida da opinião pública, estava a eletrificar um campo de refugiados, concretamente na Jordânia, que permitia simplesmente colocar as crianças a estudar, ou também numa vertente mais profunda daquilo que vale a eletricidade num campo de refugiados, muitas vezes evitar violações. Sim, sem dúvida. É de facto importante. Eu vivi isso. Eu vivi o não, como é que eu ia dizer? Eu vivi a não luz nos campos por onde eu andei. Sem sombra de dúvida é proteção. Haver iluminação significa, mesmo que sejam num espaços muito estreitos, os campos é abrigos, por isso há por onde as pessoas podem caminhar, as sendas que há para as pessoas caminharem, para as latrinas, para isto e para aquilo, são espaços estreitíssimos, o espaço de uma pessoa, digamos, de largura de uma pessoa, do corpo de uma pessoa, mas são imensos recovecos. E depois, como toda a gente pode estar com medo de sair, mesmo que se ouça qualquer coisa, a pessoa não sai, porque não sabe o que é que está a acontecer. Por isso, sem sombra de dúvida, a luz, como também para nós, digam lá se não têm medo quando vão para um bairro ou para um sítio desconhecido ou com menos luz. Porque é que a luz nas nossas cidades é proteção? Porque se pode ver o que está a acontecer. Num campo onde não se vê nada a partir das 6 da tarde até ao dia seguinte às 5 da manhã, muita coisa pode acontecer naqueles campos. Sem sombra de dúvida, é proteção. Outras coisas têm vindo a público sobre a melhoria das condições de vida nestes campos de refugiados, nomeadamente a possibilidade das crianças estudarem. Exatamente. O campo que falou é na Jordânia, mas no Líbano está a acontecer por iniciativa dos próprios refugiados, que era um grupo de professores que começou num desses campos, no Akrum, num campo chamado Akrum, negociou, digamos assim, com as escolas locais o poderem rentabilizar as instalações. Então, de manhã, eles apanham as horas que não são do horário escolar oficial para as crianças libanesas e então, quando estas saem, entram eles com as crianças sírias. Há uma pequena ONG, pelo que eu soube, que facilitou, internacional, que facilitou, como no governo, como para os libaneses, as línguas escolares são o francês e o inglês, então para as crianças sírias está a facilitar manuais escolares
em árabe. E agora há uma campanha brutal, promovida pelo secretário-geral das Nações Unidas e também pela Malala, aquela miúda paquistanesa, de uma grande campanha para ver se é possível, durante o ano 2014, financiar e encontrar os manuais escolares árabes para que todas estas crianças que estão nos campos no Líbano possam ter acesso à escola, porque as escolas libanesas disponibilizam o espaço para que isso aconteça. E isto é esperança brutal. Isto é a fonte da esperança para os adultos que veem os seus filhos irem para a escola e para as próprias crianças. Isto significa que esta situação em que nós estamos agora não se sabe quando é que vai terminar, mas é transitória. Estamos a preparar o futuro, estamos a preparar o regresso. Perguntava-lhe, para terminarmos, Irmã, o que é que Portugal pode fazer, o que é que o cidadão comum pode fazer em Portugal para, no fundo, ajudar estas populações e estes conflitos? Posso ser muito franca? Eu acho que informação é poder. Ficarmos naquela que não podemos fazer nada porque é uma coisa que acontece lá no coisa e nós não sabemos como, acho que pelo menos o querer se interessar, o querer me interessar, é uma obrigação de cada um de nós. Sobretudo quando percebemos que há qualquer coisa que não está a chegar até nós, eu não quero e eu não aceito que sejam os outros que me digam do que eu me tenho que interessar. Agora, eu tenho que tomar a iniciativa. Por isso, eu tenho que procurar essa informação. E basta querer, tem-se informação que nunca mais, então com a internet, tem-se informação, nós podemos romper este esquema de só termos acesso à informação que nos dão. E eu diria, informação é poder. E acho que nós, portuguesas, cidadão comum, devíamos informar sobre isto. São mais de 2 milhões e continua a crescer de sírios que saíram do país. São 8 milhões que saíram de suas casas. É dramática a situação que se está a viver lá, e não falamos nem dos relatórios que estão a sair de crimes de guerra, crimes contra a humanidade que são praticados na Síria. Por isso, tudo isto, e nós estamos aqui e, como o Papa diz, quer dizer, então, quem é que chorou por estas pessoas? Era o que eu diria. Obrigada, Irmã, por colaborar connosco, por esse olhar. Nós voltamos a encontrar-nos dentro de algumas semanas. Obrigada. Obrigada a vocês.